Poucas obras têm a coragem de encarar a brutalidade humana e transformá-la em um caminho de autoconhecimento e redenção. Vinland Saga começa com uma história sobre vingança, mas se revela com o tempo como uma meditação sobre o que significa ser forte e, acima de tudo, o que significa ser um verdadeiro guerreiro. Desde os primeiros capítulos, somos lançados num mundo onde a guerra é glorificada. Viking que não luta é visto como fraco. Força é medida pelo número de corpos derrubados. Nesse ambiente, o jovem Thorfinn cresce com a noção distorcida do que é ser forte. Para ele, um guerreiro é alguém que derrota seus inimigos. Simples assim. Mas essa ideia é um reflexo do mundo corrompido ao seu redor. Um mundo onde a espada dita a justiça, onde o sofrimento é banalizado e a violência naturalizada. E é aí que a figura de Thors, o pai de Thorfinn, se ergue como o primeiro raio de lucidez em meio a tamanha tempestade. Thors era um guerreiro lendário, um assassino de elite, mas um dia ele desapareceu. Fugiu, deixou tudo para trás, porque entendeu que a verdadeira força não está em matar, mas em proteger. Thor não era covarde, ele era forte o suficiente para enfrentar o mundo sem a espada. Um verdadeiro guerreiro não precisa de espada. Essa frase não é apenas uma lição de moral, ela é a base filosófica de toda a obra. Thor ensina que a coragem verdadeira não está em partir para a luta, mas em resistir a ela quando ela deixa de ser necessária. Em escolher a vida, mesmo quando se tem o poder de tirar do outro. Mas Thorfinn, inicialmente, não entendeu essa lição. Não de início, claro. Após a morte do pai, o garoto se tornou prisioneiro do próprio ódio. Ele jurou vingança, matar Askeladd, o homem responsável pela morte de seu pai Thor. E passa anos vivendo apenas para isso. Torna-se um assassino frio, vazio, um instrumento da guerra. Mas o mais importante é o que acontece depois. Quando Askeladd morre, sua vingança perde o sentido. Thorfinn se vê quebrado, sem propósito, e sua vida mergulha no abismo. É nesse ponto que a verdadeira transformação se inicia. Durante seu tempo como escravo, Thorfinn é obrigado a confrontar o que se tornou. Ele revive os rostos das pessoas que matou. Ele carrega seus fantasmas. E então, pela primeira vez, ele escolhe algo diferente. Nunca mais matar. Essa promessa eu vejo que não é fraqueza. É a decisão mais difícil que ele poderia tomar, na verdade. Ele escolhe resistir. Ele escolhe reconstruir. Thorfinn se torna, enfim, o que seu pai tentou ensiná-lo a ser. Um verdadeiro guerreiro. O contraste perfeito à trajetória de Thorfinn é Canute. Ele também começa frágil, gentil, quase inofensivo, mas ao contrário de Thorfinn, Canute escolhe o caminho da dominação. Ele quer construir o paraíso, mas a força. Canute acredita que a paz só virá por meio do controle absoluto. Ele se torna rei, impiedoso, manipulador. Ele elimina quem o ameaça, mesmo em nome de uma causa nobre. E é aí que a série mostra seu ponto mais profundo. A paz imposta pela espada é apenas outra forma de guerra. Canute representa a tentação de usar a força para alcançar a paz, mas Thorfinn mostra que a paz verdadeira não é imposta. Ela é cultivada, com esforço, com diálogo, com perdão. Enquanto Canute levanta impérios, Thorfinn sonha com Vinland, um lugar onde ninguém precisa lutar. Por mais contraditório que pareça, Askeladd é também uma peça fundamental nesse tema. Ele é astuto, manipulador e violento, mas também profundamente idealista. Tudo o que ele faz para proteger o povo galês, os fracos, os esquecidos. Askeladd luta por um bem maior, e sua morte é o sacrifício final para garantir uma chance de futuro a Canute, alguém que, mesmo com todos os erros, ainda tem potencial de mudar o mundo. Askeladd é um guerreiro que carrega o fardo da guerra para que os outros não precisem. E isso, embora trágico, o aproxima da ideia de que o verdadeiro guerreiro não luta por glória, mas por necessidade, e mesmo assim se recusa a se orgulhar disso.
No fim, Vinland Saga é uma história sobre amadurecimento, sobre olhar para a dor, para o passado, para os próprios erros e decidir não repetir os ciclos de violência. A guerra não termina quando o inimigo morre, ela termina quando alguém decide não lutar. O verdadeiro guerreiro não é o mais forte, nem o mais letal. É aquele que tem poder para destruir, mas escolhe construir. É quem resiste ao instinto do ódio. É quem encara o sofrimento e transforma isso em compaixão. É quem entende que matar é fácil, difícil é perdoar. Em Vinland Saga, vencer não é matar, vencer é resistir. O verdadeiro guerreiro é aquele que entende que a paz exige mais coragem do que a guerra. Essa frase resume não só a trajetória de Thorfinn, mas também a mensagem de uma obra que ousa acreditar que, mesmo em tempos de sangue, ainda é possível sonhar com um mundo onde ninguém precise lutar. E esse sonho é o verdadeiro campo de batalha. Vivemos em um mundo onde a força muitas vezes é confundida com agressividade, onde vencer é sinônimo de dominar, esmagar, calar. Mas existe um tipo de força que raramente é exaltado: a força de resistir. Resistir ao impulso, resistir ao ódio, resistir à necessidade de revidar, resistir à guerra interior que nos empurra para a destruição. Essa é a vitória que poucos enxergam, porque ela não tem aplausos, não tem troféus, não tem glória, mas é nela que reside a verdadeira coragem. É fácil lutar quando se está tomado pela raiva. Difícil é manter-se em pé quando se escolhe não revidar, quando se decide quebrar esse ciclo, quando, ao invés de alimentar o conflito, se planta o silêncio, o diálogo, a esperança. Matar, literal ou simbolicamente, pode ser impulsivo, irracional, instintivo, mas buscar a paz exige consciência, exige controle, exige que enfrentemos a nós mesmos, nossas feridas, nossos traumas. Isso exige mais força do que qualquer espada jamais poderia conter. O verdadeiro guerreiro não é aquele que luta até o fim, mas o que sabe quando parar, que entende que a paz não é fraqueza, mas maturidade, que vencer não é impor, mas preservar, que resistir ao caos é por si só uma forma de vitória. Porque no fim, o mundo não precisa de mais heróis violentos, precisa de gente disposta a não perpetuar essa dor. Precisa de quem tenha a coragem de não levantar a mão, mesmo quando tudo dentro de si grita para isso. Essa é a batalha mais difícil, mas é também a única que vale a pena vencer.